Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo nossa. Eu quero fazer uma leitura rápida de uma passagem das Escrituras e na sequência a gente fazer um breve comentário para o nosso crescimento espiritual. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 17, a palavra de Deus nos conta 3 episódios interessantes. O primeiro, de um leproso que é purificado. O segundo, de um centurião lá de Cafarnaum, que vem diante do Senhor interceder por uma pessoa que trabalha para ele, e ele ama muito e é um bom trabalhador. Então, ele vem interceder diante do Senhor por uma cura. E depois nós temos um momento em que nosso Senhor Jesus Cristo vai à casa de Pedro e cura a sua sogra. Eu quero trabalhar então com você o tema quando o milagre acontece. É impressionante porque nós temos aqui 3 histórias, 3 episódios, portanto 3 acontecimentos, e nenhuma dessas curas, desses milagres, foram iguais às situações que motivou o milagre a acontecer. As circunstâncias foram diferentes, o motivo pelo qual aconteceu foi diferente, mas só há uma coisa que é comum em todas eles, uma só situação, é que foi Jesus Cristo quem fez a obra, foi Jesus quem fez o milagre. A palavra de Deus diz nos versículos de 1 a 4 o seguinte: E descendo ele do monte, seguiu-no uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. Logo ele ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Na primeira passagem, nós temos um homem que está com a lepra, hoje chamada de hanseníase. E esse homem, ele se aproxima do Senhor Jesus e ele começa adorando, ele se prostra, ele se curva, ele adora ao Senhor Jesus Cristo. E aí, nesse momento de adoração, o Senhor pergunta a ele o que ele quer, o que ele deseja. E ele disse: Senhor, se tu queres, tu pode tornar-me limpo. E aqui nós aprendemos a primeira situação, a primeira questão. É importante viver servindo a Deus e adorando o nosso Deus, buscando a Ele em oração, com reverência e santa submissão, porque a Bíblia diz que nós devemos nos agradar do Senhor e Ele satisfará o desejo do nosso coração. Esse homem, no estágio de lepra que estava, ele se agradou do Senhor. E a forma como ele demonstrou que ele se agradava do Senhor foi ele adorando ao Senhor Jesus. E no meio da adoração o Senhor disse: o que você quer para a sua vida? E ele vai e diz: olha, eu quero ser limpo. E naquele momento ele realmente ficou limpo da sua lepra. O Senhor estende a mão e toca nele. Quando nós sentimos o toque de Deus na nossa vida, milagres da parte de Deus acontecem em nossas vidas. Ora acontece na área física, ora acontece na área espiritual, mas o milagre de Deus sempre estará acontecendo na vida daquele que adora a Deus, que busca a Deus, que exalta a Deus, que glorifica a Deus e que vive para invocar o santo nome do Senhor. Mas para que Deus haja na nossa vida, é importante que a gente declare para Deus qual é a nossa necessidade. Aquele homem disse: eu quero ser limpo. E logo ele foi purificado da sua lepra. E Jesus disse: olha, faça o seguinte, ao invés de sair fazendo propaganda por aí, vá obedecer a palavra. Ele disse: olha, não diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Algumas pessoas dizem assim: por que Jesus não permitiu ele divulgar aquilo? É porque Jesus não queria apenas pessoas que estivessem atrás do que ele podia fazer. Jesus queria pessoas que estivessem seguindo-o por quem ele é e não pelo que ele faz.
porque hoje é muito fácil a gente ver as pessoas são iludidas assim, a buscar Deus pelo que Deus faz e não por quem Ele é. E isso é que hoje acabou virando essa situação delicada que o nosso Brasil, o nosso país está enfrentando. Uma outra questão importante agora, nós chegamos na questão do centurião. Veja o texto: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, ao meu criado faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste seja feito. Naquela mesma hora seu criado sarou. A segunda circunstância onde o milagre acontece, o milagre que aconteceu quando o centurião, na sua humildade, decidiu buscar o Senhor. E mostra o quanto o centurião tinha um coração bom e o quanto ele era humilde em duas situações. A primeira, um senhor que se importa com a vida do seu servo. Um grande senhor que se preocupa com o seu funcionário simples e vai em busca do bem, da saúde do seu funcionário, que luta pelo melhor dos seus. A segunda questão é que quando ele vai ao encontro do Senhor Jesus, embora ele sendo um homem que tenha muitas pessoas para o servir, o que poderia dar margem ou motivo para ele não se preocupar com a vida daquele servo que está doente, e muito menos para chegar diante do Senhor Jesus e se comportar como servo. Mas o que foi que ele fez diante desse texto aqui? O texto sagrado diz: eu irei e lhe darei saúde. Naquele momento, o que ocorre é muito simples. Ele simplesmente vai em direção ao Senhor Jesus, e quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele simplesmente tem a postura de humildade. Ele diz: Senhor, eu sei o que é ter pessoas me obedecendo, pessoas fazendo o que eu mando fazer, mas agora, Senhor, eu não sou digno de receber você lá debaixo do meu telhado. Eu acredito que só uma palavra sua basta, é o suficiente. Veja agora o contraste que o Senhor Jesus faz. Enquanto dentro do país de Israel estava cheio de pessoas chamando Jesus de príncipe dos demônios, embusteiro, e caluniando o nosso Senhor das mais diversas maneiras possíveis, agora vem esse centurião, um estrangeiro, e ele reconhece que Jesus Cristo é Senhor. Ele reconhece que Jesus é mais que um santo homem de Deus, e que ele não é digno de receber debaixo da sua casa. E ele demonstra a sua fé. Ele crê que apenas pela palavra de Jesus é o necessário para ele ser curado, para o seu servo ser curado. E aqui vem algo importante para nós. Ele diz: nem mesmo em Israel. Por que ele diz nem mesmo em Israel? Porque Israel era um país onde os patriarcas haviam nascido, crescido, vivido e até morrido. Era a terra dos profetas, era a terra das alianças que Deus havia feito ao longo da história com o seu povo. Israel é o local onde havia um povo que Deus escolheu para que o seu nome, através desse povo, fosse divulgado sobre toda a terra. E agora, aquele lugar está muito inchado, as pessoas estão orgulhosas, vaidosas, por conta de tudo que aconteceu ali, mas não estão dando valor para o Salvador, que veio ao mundo para salvar, para mudar a vida das pessoas. Mas um estrangeiro ouve a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo de bom grado, busca o Senhor Jesus Cristo com fé e humildemente se posiciona diante do Senhor Jesus. Enquanto o povo judeu estava ali se opondo a Cristo, como inimigos de Cristo e desprezando o seu Salvador, porque deixaram de buscar Deus pela santa lei, pela palavra dos profetas, e passaram a buscar Deus pela sua tradição,
pelos seus sábios, pelos seus rabis, pelos seus talmudes e abandonaram Deus. Aquele homem busca Jesus por quem Jesus é. E o milagre de Deus acontece. Apenas uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo foi o suficiente para aquele jovem moribundo, aquele jovem enfermo, ficar completamente curado. Louvado seja Deus por isso. E um terceiro momento, quando o milagre acontece, você pode observar, ele se destaca dos outros dois. Porque na primeira situação, o enfermo busca o Senhor. Na segunda situação, alguém busca ao Senhor por um enfermo. Mas agora na terceira situação, o enfermo não busca o Senhor, mas o Senhor vai até o enfermo e faz a sua cura. É interessante isso. Os versículos de 14 a 17 dizem o seguinte: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhes na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos imundos, curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Veja algo interessante. Aquela mulher não precisou clamar, porque Pedro, que havia recebido Jesus, levou Jesus para sua casa. E veja a vantagem quando alguém se converte, quando alguém se torna um evangélico, porque logo que nos convertemos, nos tornamos um crente, o que ocorre é muito simples. Nós levamos Jesus para nossa casa. E até as pessoas que ali estão na nossa casa, pelo simples fato de Jesus estar conosco, Jesus olha para a vida dessas pessoas, se compadece delas e faz a sua obra, faz um milagre, faz uma cura acontecer nas suas vidas. Por isso que vale a pena andarmos com Deus na nossa geração e levarmos Jesus para a nossa casa, levarmos Jesus para o nosso dia a dia, viver com Jesus, porque isso é importante. Nessa situação, lá estava uma mulher enferma. Embora ela estivesse enferma, ela não precisou fazer nenhum esforço. Por quê? Porque Jesus estava ali. E Jesus não é indiferente às dores humanas, ao sofrimento humano. Ele ama o ser humano. Jesus ama todos os seres humanos, bons ou ruins. Deus os ama. E Jesus Cristo está disposto a transformar a vida dos seres humanos. Nesses textos que nós acabamos de ler, ele ouve pessoas ímpias e ele as abençoa, visando que elas sejam transformadas. Nesse caso aqui, a sogra de Pedro, nós presumimos que ela já fosse crente, que ela já fosse uma serva de Deus, mas nós não temos essa segurança. E aí, de certa forma, você observa, Jesus Cristo está em busca do ser humano. Pelo texto sagrado, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia Sagrada demonstra o grande amor de Deus quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando que o milagre acontece? O milagre acontece, de acordo com esse texto, quando pelo menos 3 coisas importantes acontecem. Quando eu procuro a Deus em adoração, o milagre acontece porque Deus está ali presente para receber a adoração e para resolver os percalços da nossa vida. O milagre acontece quando alguém intercede por uma pessoa que está numa situação difícil, terrível, mas a pessoa decide humildemente buscar o Senhor e clamar o seu nome e interceder pela vida da pessoa que está enferma. E a terceira situação, quando o milagre acontece, é exatamente quando nós levamos Jesus para a nossa casa, trazemos Jesus para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Mas em todos os milagres você vai ver, as formas, as situações podem ser diferentes, mas um fator é comum: ele sempre agirá e fará conforme a sua vontade na minha vida e na sua vida. Por isso, amados amigos ouvintes da palavra de Deus, nessa manhã eu quero que você dedique tempo para adorar o Senhor, para invocar o seu nome, para cantar hinos de louvores ao nosso Deus, para ler a palavra de Deus
e praticá-la na sua vida diária. Por isso eu quero que você dedique tempo também, orando a Deus pelas pessoas que você lembra que estão enfermas, pelas pessoas que você lembra que estão passando por alguma situação terrível. Invoque o nome de Jesus para que Ele atente para essas vidas e as abençoe e faça segundo a sua vontade. Também quero desafiar você a se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Converta-se ao Senhor. Converter-se ao Senhor é se tornar um crente, é se tornar um evangélico, é ser um discípulo de Jesus na sua geração. E você tem que confessar publicamente Jesus como Senhor e Salvador, e precisa que alguém que foi salvo interceda por você, para que você seja admitido no corpo de Cristo, que é a igreja. Porque foi assim que Ele estabeleceu na palavra. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa transmissão, e eu quero de já agradecer aqui o Rogivan Venâncio, que está conosco. Quero agradecer aqui também o Antônio Pereira, muito obrigado. A minha tia, Marinalva Alves, meu amigo Sebim Lima, que está aqui também nos acompanhando. Edgar Gonçalves, muito obrigado. Meu irmão Gregório na Drops, muito obrigado. Meu irmão Matheus Henrique, lá no Angical, onde já pastoreamos, muito obrigado pela tua presença aqui nessa transmissão ao vivo. Meu amado pastor Jadson Rocha, lá de Dom Pedro. Graciele Vieira, muito obrigado. Márcio Almeida, muito obrigado. Meu amigo, irmão em Cristo, pastor Antônio Dias, Nonato Montes, muito obrigado. Rita Souza, João Carvalho, enfim, todos vocês que estiveram nos acompanhando nessa transmissão. Que o nome de Jesus seja bendito pela vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando nessa transmissão. Certinho? Então, Deus os abençoe e os guarde, e eu os vejo numa outra transmissão em nome de Jesus. Muito obrigado.